Oi, oi, boa noite. Oi, boa noite, pessoal. Oi, Pri. Oi, Jéssica. Oi, gente, boa noite. Estamos esperando o nosso palestrante. Ele já entrou aqui, já chamei o Paulo para entrar com a gente ao vivo. Isso, bora estudar e aprender. Oi, Paulo. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa Tudo bom? noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Que bom estar Eu aí. acho que, eu acho que a tua câmera virou. Minha câmera virou? É, Virou, virou. por algum motivo. Tava certo, né? Acho que eu toquei Tá, sem querer. isso, Aí. agora sim. Boa noite, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui do CEAP. Tá me ouvindo bem, Paulo? Tô te ouvindo super bem. Tá. Você também? Tô direitinha, não tô cortada a cabeça, né? Porque eu tô campeã em cortar minha cabeça nos áudios. Quando a sobrancelha, pô, a sobrancelha aparece, pelo menos. É, né? Deixa eu botar mais um pouquinho assim. Agora acho que vai. Pronto, Aí, ótimo. pronto. Agora sim. É isso. Então tá, gente, sejam todos bem-vindos, né? Deixa eu ver que horas tem. É 8h03. Podemos começar? Podemos. Então tá. Bom, gente, sejam todos bem-vindos, né? Eu vou fazer uma leitura para a gente ir se harmonizando, né? Algumas pessoas aí ainda entrando na nossa palestra, mas eu vou fazer uma leitura desse livrinho aqui, Vigiar e Orar, né? Ele tem mensagens curtinhas, mas mensagens muito bacanas, assim, para a gente começar a se ambientalizar, serenar a nossa mente, nosso coração, entrar em sintonia com a espiritualidade, emanar boas vibrações para o Paulo, para que a palestra dele seja esclarecedora, né? Que ele seja intuído para que nos passe uma mensagem de luz, de fé e de esperança. Então vamos lá, a mensagem hoje é justamente de perseverança, né? Perseverança é esforço continuado, sem esmorecimento algum. É obra de paciência e determinação no que se pretende alcançar. Quem desanima não conclui qualquer tarefa. Quem não persiste no que faz, deixando com frequência uma coisa por outra, nada consegue produzir. Toda construção sólida demanda tempo. As edificações espirituais requerem disciplina. Se a semente germina relativamente depressa, custa-lhe produzir. Quem não se fixa em determinada atividade não logra, em parte alguma, o êxito que almeja. A inconstância é um desperdício de energias. A perseverança é capaz de transformar a atividade considerada de menor importância em tarefa indispensável. Então, eu convido todo mundo agora para fechar os olhos, mentalizar Jesus, que a gente possa serenar nosso coração e nossa mente, se conectando com a espiritualidade amiga, para que a gente consiga tirar bons proveitos, bons ensinamentos, esperança, uma palavra de conforto para todos que estejam em sofrimento ou que estejam buscando uma luz, consigam se amparar hoje nessa palestra. Então a gente reza a oração que Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Então tá, Paula, a palavra é sua. Fique à vontade para iniciar a palestra. E aí eu vou prestando atenção se tiver alguma pergunta e tal. No final a gente tenta responder, tá bom? Ok, tá bom. Ok. Bem-vindos, então, novamente. Boa noite a todos para mais esse dia, para mais esse momento de reflexão. E que sejam bem-vindos e que seja feita a vontade do nosso Pai, como a gente diz na oração, na expectativa de ganhar esse momento, de ganhar essa instrução, de ganhar esse pão de cada dia que chegou agora para nós. A nós que paramos nossas atividades e aqui estamos agora, esquecendo o mundo que está lá fora, esquecendo as turbulências, o vírus, a pandemia, né? Esquecendo e convivendo aqui na palavra de Cristo, na palavra dos ensinamentos de que o Espiritismo nos ajuda a trazer para compreendermos a nossa evolução, os nossos passos, né, que damos todos os dias, sempre para cima, sempre para frente, né? Nós que cada vez mais vamos nos educando e vamos nos transformando em homens de bem, e assim queremos. E esse é o momento de nós podermos dizer que somos homens de bem, que queremos divulgar, queremos gritar para o mundo que somos homens de bem. O próprio Espiritismo nos alerta que os maus divulgam o que conseguem fazer, né? O que fazem. E nós, como bons, muitas vezes ficamos olhando e ficamos envergonhados de dizermos que nós queremos seguir o caminho do bem. Então, esse é o momento para a gente gritar, para a gente dizer, não, nós também vamos divulgar a palavra de Cristo, porque hoje nós cremos nela. Pode ser que amanhã a gente aprenda mais e mais sentidos da vida que estão longe do nosso alcance, mas que a gente possa realmente estar firme nessa labuta, né, nesse trabalho, que é divulgar o Evangelho, que é trazer a palavra de Cristo, porque Ele é o nosso guia, é a nossa receita. E nos consola, nos ajuda a todo dia, a todo passo que nós temos para suportar, às vezes, algumas vicissitudes, algumas dificuldades, mas também temos muitos prazeres, né? Temos muitas alegrias, muitas situações que nos fazem felizes, de fato, né? Então, hoje, o meu tema ele foi extraído daquela parábola do filho pródigo. Ele é apenas um pequeno trechinho, né, que desperta-se uma valiosa, digamos assim, uma valiosa reflexão, uma valiosa consideração a respeito da vida mesmo. E o tema é caindo, porém em si. Isso é de Lucas, né? E caindo em si é isso que eu estava acabando de falar, ou seja, a gente tem que cair em si daquilo que nós queremos de melhor, daquilo que nós sabemos, que nós podemos divulgar, que nós podemos gritar em alto som, alto tom, né? Essa percepção que nós fomos adquirindo e fomos aprendendo. Por que fomos aprendendo? Porque fomos caindo em si. Então, se a gente mesmo pegar lá a turma lá dos evangelistas, né? Pegarmos lá os discípulos, todos um dia caíram em si de alguma situação, né? Judas caiu em si porque ele sonhava que o domínio político do evangelho iria transformar as criaturas e elas, no momento que Jesus estaria posto ao martírio, ele reagiria e mostraria o quanto ele era poderoso. Mas o poder que ele queria mostrar não era o poder do milagre, do poder, né, da força que ele mesmo tinha. E quando Judas caiu em si, o seu divino amigo já estava em mãos de juízes cruéis. Já não tinha mais retorno. Mas depois ele caiu em si.
Maria Madalena, que pusera a vida íntima nas mãos de gênios bastante perversos, todavia caindo em si mais tarde. Também caiu em si. E quando cai em si, caiu quando esteve sob a influência, né, dos ensinamentos de Cristo, quando entendeu todo o tempo perdido que ela estava naquela vida. E a conquista mais elevada dela é exatamente essa dignidade espiritual, que a faz perceber e faz ela cair em si. E eu diria, nos termos de hoje, é estarmos conscientes de todas as atitudes, de todos os movimentos que nós fizemos, de todos os pensamentos que nós temos, né? E mesmo que sejam pensamentos ruins ou ações ruins, mas se nós estivermos conscientes, nós caindo em si, nós vamos ver que nós podemos recuar, que nós podemos tomar um caminho de redenção, algo que é um pouco mais suave para a nossa caminhada, né? Pedro, né? Pedro é engraçado porque ele negou ali a Cristo, né? O seu mestre, mas porque ele estava intimidado com as ameaças de perseguição, né, e de sofrimento que ele poderia vir a ter. Então ele negou. Entretanto, ele também caiu em si. E quando ele cai em si, ele se depara com esse olhar compassivo do Jesus. Então ele chora amargamente, mas ao mesmo tempo avança resoluto, né? Avança. Ele não ficou para baixo. Ele levanta porque ele precisava fazer a sua reabilitação. E a reabilitação dele está no apostolado, né? O outro apóstolo, o outro discípulo, né, o Paulo, imagina, Paulo era romano, né, viveu numa perseguição a tudo que envolvia o cristianismo, né, e era um perseguidor, digamos assim, furioso, onde tivesse alguma manifestação que colocasse o evangelho em destaque. Mas ele também caiu em si através da percepção do chamado sublime que ele teve do seu mestre, né? Então veja que nós somos isso, nós vamos caindo em si. E aquele filho pródigo, né? Porque na parábola diz que o filho saiu de casa, né? Pediu toda a herança antecipada para o pai dele, e ele saiu de casa para uma vida mundana. Achou que a vida seria aquilo, e ele precisava experimentar aquilo. E ele vai. Claro, nessa vida mundana ele vai se desfazendo, vai perdendo todas as suas reservas financeiras, os seus bens morais, vai se misturando com aquele mundo que está disponível, mas cai em si num determinado momento e volta, né? E quando ele volta, o pai ainda o recebe como uma festa. Ou seja, quem cai em si ainda é perdoado. E esse pai é o Deus. É a mesma coisa quando nós erramos e que nós percebemos que não era por ali que nós devíamos ter feito, nós fizemos e caímos em si, nós voltamos, e voltar é uma festa. Porque quem está para nos receber vai dar uma festa, dá alegria, porque perdoar é o que mais se quer a todas as pessoas, né? Então, a afirmativa é sempre assim: caia, contudo, você mesmo também, caia em mim mesmo, né? Porque nós temos as bênçãos de Jesus, né? Saindo da nossa inércia para um trabalho incessante, que é a nossa redenção. E esse trabalho envolve divulgar, envolve falar do bem para as pessoas. Não é criticar, é orientar quando aqueles que estão ao nosso lado não seguem aquele caminho que nós estamos, de certa forma, vendo, talvez mais do que aquele outro. Nós não sabemos muito mais do que os outros, mas às vezes a gente naquele aspecto está sabendo um pouquinho mais. Teve uma vivência, teve uma experiência, um clarear, um discernimento daquele problema, daquela questão, e você consegue orientar as pessoas, né? Passar a mão, né, na charrua e não olhar para trás, seguir em frente, sempre no caminho do bem, na redenção, né? Então o significado daquela parábola do filho pródigo, ela coloca muito claramente que, coloca, por exemplo, considera Deus o nosso Pai,
né? E ao mesmo tempo diz que quando nós erramos, assim como no filho pródigo, que saímos para uma vida de aventura, uma vida mundana, e não é, no geral, muitas vezes nós demos uma saidinha aqui, uma lá, outra lá, e é o suficiente para desperdiçar toda a vida que nós tivemos a oportunidade, todas as bênçãos divinas que ele foi nos colocar na mão. Mas quando nós, enquanto filhos, voltarmos para casa, representa um arrependimento. E quando você se arrepende dos seus erros, caindo em si, né? Você merece uma festa. Porque todo arrependimento merece, e aí não importa de quem, ele merece ser visto como uma redenção daquele ser. E nós passamos isso frequentemente, né? Eu percebo que na oração do Pai Nosso, nós temos em algum momento da oração pedindo perdão pelas dívidas, né? E às vezes eu ficava pensando, mas eu não tenho dívidas com as pessoas. Tenho. Eu precisava cair em mim, né? Para perceber. Porque a dívida muitas vezes é só um pensamento. Você pensou algo daquela pessoa. Perdoai-me pelo pensamento, pela dívida, assim como eu perdoo, porque ele também pensa de mim. O outro pensa de mim. Né? E o problema é que o nosso pensamento é de julgar. Né? Um pensamento de julgamento. Ele olha com um olhar crítico, né? E sempre tem um comentário. Esse comentário nem sempre é verbal, o comentário muitas vezes é só na cabeça. Mas perdoai minhas dívidas, essas também são dívidas. Mas a gente precisa cair em si que a gente está fazendo isso. Aí eu quero dizer, mas eu sou uma pessoa boa, eu ando reto, eu ando do lado direito da rua, eu respeito as pessoas e tal. Mas o teu pensamento, o íntimo, aquele ser que realmente tu guarda dentro de ti, né? Eu tenho uma característica externa, visual, de calmaria, de paz. Tá? Mas e como é que é o meu ser íntimo realmente? Eu tenho que estar atento a ele. Porque se lá dentro o tumulto, né, há uma revolução de pensamentos, jogam para fora pensamentos que são dardos de energia que vão atingir os outros seres. Então eu tenho sim que pedir perdão às dívidas, assim como eu perdoo todas as dívidas e todos aqueles pensamentos, eu olho para, mas ninguém está de mal comigo, mas não é nesse sentido, né? Muitas vezes é no sentido do pensamento, que é algo que está abstrato para nós. Então, muitos de nós, mesmo em diversas fés, diversas religiões, andamos na perturbação, na dúvida, né? Quase que constantemente. Diria assim, vivemos mergulhados em buscar saciedade, né? Em saciar a fome, em saciar os desejos, e achando que se eu não fizer essa experiência, eu não vivi aquilo. Tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. É cair em si. Né? Todos nós um dia caímos em si do que nós estamos fazendo. Né? Uns antes, outros depois, né? Mas o Pai vai estar sempre aberto para te dar uma segunda oportunidade. Né? Vai estar, porque Deus nos ama não pelo que a gente faz por Ele. Ele nos ama porque nós somos seus filhos. Se nós olharmos para uma mãe que tem um filho encarcerado lá no presídio, que foi, vamos usar uma palavra, bastante pecaminoso, gerou muitos erros na sua vida. A mãe não vai lá abraçá-lo, não vai com a esperança que ele caia em si, que ele vá se redimir. A mãe continua amando. O pai continua amando. E o filho mais velho ali, do irmão do pródigo, ficou indignado com o pai. Como que o pai ia dar essa oportunidade para ele que ele jogou tudo fora? Jogou fora o material. Talvez tenha ganho muito nas vivências, nas experiências. Mas aquele outro filho não enxergava dessa forma. Ele comparava pelo trabalho. E eu fiquei trabalhando. O outro saiu para viver a festa, a alegria e agora voltou. Mas ele não voltou com as mesmas qualidades. Ele voltou talvez mais carregado até. A gente não tem. Mas ele achou que ele podia julgar. Então, quando a gente toma essa posição da inveja, quando a gente se sente injustiçado, a gente sempre acha que, poxa, como que uma pessoa menos digna, né, recebe a bênção de Deus? Porque Deus quer que a gente se arrependa do que está fazendo, que acha
que quando a gente percebe que está errado, né? E que esse arrependimento deveria ser para todos nós uma alegria. E aí quando nós olhamos pessoas assim, mesmo pegando exemplos reais, né, de políticos que a gente ouve e às vezes até conhece casos bem verídicos de pessoas que se envolveram muito pesado nas coisas, mas que não há arrependimento, né? E a gente fica indignado, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que a gente não tem o direito de ficar indignado e que a gente tem que até orar para que aquela pessoa caia em si. Como disse Lucas, caindo, porém, em si. Há de chegar um momento que aquele ser cai em si. Talvez aqueles seres, eles lutam para não cair em si, partem dessa vida, voltarão em outras e outras vidas para que um dia caiam em si. É o caso de Paulo, né? Vivia nessa desvairada perseguição ao cristianismo e de repente cai em si, né? Porque houve um chamado sublime e aí o que acontece? Ele se penitencia de seus erros e se converte. Não é lindo isso? E se torna depois o quê? Um dos maiores e diria, mais brilhantes colaboradores do cristianismo. Então é interessante, né? Como que a gente demora para cair a ficha, como a gente diz, né? É, quer, queres falar? Não, é que tinha uma pergunta ali, daí eu anotei a perguntinha. É Tá. muito difícil cair em si. Marcos vai dizer lá adiante naquela história do cego de Jericó, né? O cego está lá meio escondido no meio da multidão, mas ele grita: ó, filho de Davi, eu quero te ver, eu quero enxergar, né? E Jesus, claro, percebendo esse chamado, pede para que aproximem ele. E ele pergunta para esse jovem, né? O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? E a gente tem que pedir o que a gente quer que ele nos faça. E quando a gente vai pedindo e vai se convencendo de que, como diz a minha esposa, que diz assim, né? Você pede já sabendo que está recebendo, né? Como é que eu peço? Pede sabendo que está recebendo. Mas avalie o que você está pedindo, sabe? Porque se você se deixou levar pela doença, porque a gente se deixa levar pela doença, porque a gente não se educa para não chegar na doença. Então, quando eu me deixei levar para a doença, daí eu vou lá e começo a pedir, mas eu tinha que antes voltar atrás para me educar. Então, muitas vezes, a paralisia para a gente que avaliar a preciosidade dos movimentos, ou em outras partes, a ferida do corpo, né, que vem para desabrochar a alma, para que a gente sinta, né? Então, esse chamado, que queres que eu faça? Porque ele está disposto, ele está disponível. Qual o pai que não está disponível? Mesmo o pai que às vezes agride, mesmo o pai que às vezes não tem aquela formação de educação, de carinho, de afeto, mas é teu pai. Mas o pai nosso divino, ele não é assim, ele é sempre um coração bom, sempre querendo que nós achemos o caminho correto e sempre oferecendo o perdão. Então, quando a gente pede livrar-nos dos nossos pecados, poxa, mas a responsabilidade de se livrar é minha, né? Nunca se esquecendo, ok? Livrar, me ajude para que eu caia em si, me ajude para que a minha percepção me faça perceber que aquilo que eu estou fazendo agora não é interessante para a minha vida mesmo, né? Aquilo que eu estou comendo agora não vai ser interessante para a minha saúde amanhã, né? Aquilo que estou bebendo agora, e assim todo, aquilo que eu estou pensando agora. Porque quando eu começo a pensar demais e vibrar num campo, aquele campo me atrai e eu começo a vibrar cada vez mais lá. E se eu der corda, eu só vou vibrar naquilo, né? Então eu não vou despertar, porque eu não caio em si, eu simplesmente faço o que eu acho que eu tenho que fazer. Porque no fundo, o que mais a gente quer é comer e beber sem impedimentos, né? A gente quer a felicidade, quer a paz, a gente quer, mas sem impedimentos, né? Poxa, mas tá todo mundo pedindo a mesma coisa. Ah, mas por que ele é a pessoa mais digna que eu? Não, é que ele está mais atento, está percebendo melhor. Então o pedido dele também vai chegar talvez um pouquinho na frente, né? Para ser atendido. Tem uma história de uma vitrine de uma loja, né? Era uma loja muito grande
E essa loja tinha na vitrine muitos vasos de amor, vasos grandes, né? Escrito vasos de amor, né? Do lado tinham vidros de compaixão, né? Fechadinhos, né? E as pessoas passavam e ficavam olhando para aquela vitrine interessante, né? Latas de humildade. A pessoa precisa de humildade, estava lá. Aquela loja tinha de tudo que a gente quer, tudo que a gente está procurando, né? Vasos de verdade, né? Enfim, ali tinha muitas ofertas. E um dia essa loja entrou em promoção. E aí eu entrei nessa loja. Cheguei lá dentro, seguinte, olhei para as prateleiras internas, aqueles vidros, aquelas caixas, aquelas latas estavam todas expostas. E eu comecei, eu quero 2 vidros daquele, 5 daquele, 4 daquele, fui, o que eu podia carregar eu fui pedindo. A pessoa me ouviu, entrou lá para trás e voltou com um saquinho na mão. Voltou assim com um saquinhozinho na mão e me deu. Eu fiquei olhando para aquilo e disse assim, mas o que tem dentro do saquinho? Eu disse assim, mas eu pedi 2 daqueles, 5 do outro, só isso? Ele disse, não, é que aqui a gente não dá aqueles vidros, a gente dá as sementes para você fazer o teu papel. A gente ganha a semente. Aquele vidro eu vou ter, mas eu tenho que plantar. E eu tenho que ter a paciência de esperar germinar. E eu tenho que cair em si, que para que ela germine, eu tenho que adubar a terra. Eu tenho que regar, né? Eu tenho que ter essa percepção. Eu tenho que cair em si, que eu preciso dedicar aquela semente com muito amor, com muito carinho. E é assim que a gente faz com o filho. Quem de nós quer que o filho pegue a herança e vai para o mundo e se perca? Ninguém de nós quer isso. Mas quando ele voltar, todos nós queremos que ele volte. Todos nós queremos perdoar, todos nós queremos dar novas oportunidades, porque nós amamos nosso filho. Imagina nosso Pai Divino o quanto nos ama, para permitir que a gente pense e fale e haja da forma que nós queiramos e ele vai lá e nos dá a colher de chá e a gente recomeçar. Mas ele não nos oferece o vaso cheio, ele nos oferece a semente, né? E aquele saquinho pequenininho, eu ainda vou ter que descobrir qual é a da compaixão, qual é a da bondade, qual é a da humildade, escolher um canteiro certo, cuidar do inso, né? Regar, depois ela vai crescer para que ela possa dar um fruto, que ela possa dar outra semente, que ela possa me alimentar. E a gente se alimenta quando a gente faz a coisa do jeito certo. Só tem um jeito, é certo. Ah, mas como é que eu faço? Policia. Sabe o que é policiar? Policia. Né? Nós não estamos totalmente policiados. Alguém de nós consegue entrar numa loja sem a máscara hoje? Estamos policiados. Não entra. Chega ali e fala, não, por favor, põe a máscara. Não, então você não pode entrar. Né? Então, esse tipo de policiamento a gente aceita. E o nosso autodomínio, nossa autopercepção? Né? Então, essa chamada dessa parábola, desse trechinho, né, é muito interessante porque é um valor, digamos assim, de muita consideração a respeito da vida mesmo. Né? Mostrando para nós que aquele pai, que é um Deus, porque ele fez o papel de Deus, na parábola está mostrando que aquele pai é aquele Deus que nos ajuda, que nos dá a segunda chance. E mesmo que alguns dos nossos irmãos não aceitem, como é o caso do irmão desse filho pródigo, né? A gente não tem uma segunda história mostrando, sim, e daí o que aconteceu com o filho pródigo, com o outro filho, né? Qual foi o resultado pela raiva que ele teve, né? Será que ele depois não veio a reconhecer o irmão e disse assim, não, meu irmão, tudo bem, esteja conosco, que vai ser melhor você estar conosco e nós trabalharmos juntos para nós plantarmos juntos novamente e continuar a nossa colheita, né? Então, a chamada de hoje seria nesse sentido, né? Para que a gente caia em si. Mas para a gente cair em si, a gente não tem que tropeçar. A gente tem que pensar. A gente tem que estar atento.
atento às atitudes, atento ao pensamento, atento ao silêncio. Às vezes é muito bom o silêncio para perceber o mundo, né? Às vezes não é muito bom estar com o celular muito tempo na mão, porque tu não vê o mundo quando você está olhando o celular. Você vê coisas que vão sumir na tua caixinha aqui. Eles não vão te elevar. Às vezes são curiosidades, às vezes é um humor, às vezes é uma política, às vezes é uma historinha, né? E às vezes é uma história interessante. Tudo bem, lá dentro nós vamos encontrar muita coisa boa, mas nós não podemos desperdiçar muito tempo na nossa vida não estando centrado no outro. Porque quando eu estou ligado nas máquinas, eu não estou centrado no outro. E o outro está do meu lado. O outro é meu filho que está no outro quarto se comunicando comigo pelo celular, né? Não. A presença vai ser importante, né? E tantas outras coisas que nós temos que a todo instante dizer assim, eu tenho que parar e cair em mim. Eu preciso cair em mim. Eu preciso me perceber. Eu preciso sentir o que se passa ao meu redor para poder agir de forma correta. Todos nós queremos agir de forma correta, mas erramos. Vários compromissos assumidos nós não conseguimos cumprir, né? Mas o que, que acontece? O aprendiz, ele está na sua lição. Assim como cada vaso tem a sua utilidade. Assim como cada lutador tem a sua prova, né? Para enfrentar a sua prova necessária. Como nós somos assim também. Então, por isso, o que queres que eu faça? Se você está nessa fase, se você tem a sua lição, siga a sua lição. Não queira mudar a lição. E nós lutamos para mudar a lição, né? Eu estou no trabalho pensando que eu deveria ser outra coisa porque lá eu ia ganhar mais dinheiro, né? Eu estou lá naquele que ganha muito dinheiro e estou pensando em morar em tal lugar porque lá eu vou ter mais paz, mais sossego. Então a gente está sempre pensando algo fora e deixamos muitas vezes de pensar algo dentro. Como é que está a minha emoção? Como é que está o meu silêncio? Como é que está a minha respiração? Como é que eu enxergo as coisas de fato? Como é que eu enxergo as coisas sem crítica, sem análise? Que eu olho, não concordo e digo para mim, não sou eu que estou fazendo, é um outro ser que está fazendo. Deixar eu fazer. Cair em mim para perceber que eu devo cuidar da minha casa. Essa é a minha casa. Nunca deixando de ajudar a construir a casa do outro. Porque às vezes eu preciso desse outro para que ele construa a minha casa. Então a gente, sabendo se relacionar com o teu vizinho, né, com aquelas pessoas que cruzam, com aqueles seres que estão toda hora, a gente vai construindo juntos. Construindo juntos. Né? E aí nós vamos acreditando que a nossa oração do Pai Nosso é nosso, né, não é meu. Você não ia dizer, pão meu, vem a mim, né? Sempre a mim, né? Não, é nosso, olha que interessante. Nós somos tão egoístas e ao mesmo tempo nós temos uma oração que é tão plural, é tão para fora, né? Eu estou orando para ti, para os outros estão orando para mim. E veja que é uma energia que ao mesmo tempo nós relutamos, né? Nós somos o que tudo tem na Terra e ao mesmo tempo queremos ser só nós, né? Vamos pensar nessas coisas, né? Para não viver mergulhado nesse senso de interpretações, né, de mentiras e de fantasias, mergulhado lá, né, nas dúvidas e nas perturbações. Né. Eu acho que é isso. Eu acho que a reflexão hoje é bem nessa direção e fico à disposição, se tiver alguma pergunta, para poder dar sequência. Tá bom? E engraçado, né, Paulo? Muitas vezes a gente fica incansavelmente querendo que o outro caia em si e a gente esquece que, em primeiro lugar, a gente precisa cair em si, né? Porque o A outro vai gente. cair em si no momento dele, na Dele. oportunidade que vier a calhar para ele, né? Ou É, seja com dor, ou seja pelo amor. Então a gente precisa focar no nosso cair em si e não do no nosso. outro, né? Cuidar da vida do outro. É bem isso mesmo. Ó, o Ajô fez uma pergunta. Na verdade, o Ajô fez três perguntinhas. O filho que sai e voltou caiu em si, mas o que ficou não ocorreu. Esta reação
mesmo estando sob a proteção do Pai. Isso também não acontece com quem comunga acho que é religião e acredita que está tudo certo? A gente não pode, digamos assim, acreditar unicamente e somente numa palavra, né? Eu acho que tudo é múltiplo, tudo precisa de questionamento, né? Para a nossa própria evolução. Eu acho que as religiões, quando elas estão muito fechadas em si, né, ou quando a própria casa espírita está muito fechada em si, claro, pensando na caridade, pensando em ajudar tantas coisas e tantas pessoas, mas se ela está muito fechada em si, ela deixa de perceber que o outro lá faz algo que eu não sei fazer e que eu preciso dele, né? Então, eu acho que nós tomamos Cristo como guia porque nós não encontramos um outro filósofo, digamos assim, que nos apresentasse algo tão amplo e tão claro, né? De maneira que a gente possa ir e vir, né? Porque e o Espiritismo nos mostra que eu posso errar, perdoar e recuperar, refazer meu caminho e acertar o caminho, né? Na palestra anterior eu falava das portas larga e estreita. Você abre uma porta, passou. E o que tem depois? Outro conjunto de portas. É larga e estreita. Passou daquela lá, o que tem? Mais duas portas. Poxa, mas por quê? Porque as lições são acumulativas. Então a lição que o outro lá tá aprendendo e que eu não aprendi, eu preciso dele. Nós precisamos tanto um do outro. É impressionante. Nós não estaríamos aqui nos comunicando se não tivesse bilhões de pessoas envolvidas nas tecnologias para chegar aqui, para a gente poder falar à distância. Então não tem como, né? Apesar de nós acharmos que nós somos as estrelas do planeta, né? Porque nós pensamos, porque nós evoluímos, claro, dá a impressão, a princípio, que nós evoluímos mais do que um animal que sempre repete o instinto, né? O cachorrinho que não foi educado de enterrar o osso, mas ele pega e vai lá e quer enterrar o osso, né? Mas onde que aprendeu? Nós não fizemos mais isso, né? A gente sai do pai, da mãe e cresce um pouquinho, né? Nossos filhos crescem mais ainda, os netos mais ainda. Então há uma evolução, mas a evolução precisa passar pelos outros. Então, nenhuma religião está fechada, nenhum culto, nenhuma crença deve estar fechada, e nós não devemos estar fechados. Meu Deus, hoje a internet nos diz assim, e eu até sou um pouco indignado com algumas coisas nesse sentido, porque hoje tu abre, alguém diz assim, não, hoje tu tem que comer 2 ovos. Aí ele diz, não, 2 ovos é demais, 3 ovos. Não, tem que comer com a casca. Não, você tem que ferver 5 minutos. Aí vem outro, não, 3 minutos. Às vezes, sabe? Então, é discussão. Deixa fluir, não te envolva. Deixa fluir. Mas acredita no que do teu instinto, na tua natureza faz. Ah, não, eu vou seguir esse caminho. E deu. E deu. Porque se nós ouvirmos tantas opiniões, nós também nos confundimos. Mas nós precisamos dos questionamentos. Então, quando o outro alerta que eu tenho que pensar, eu fico pensando, putz, será que não é verdade, né? Será que ele tem razão? Poxa, mas o cara é um crápula, é um assassino, é não sei o quê, mas ele tem razão, às vezes, em umas coisas que eu não passei e ele está me ensinando, né? Então, a gente tem que realmente abraçar a todos, né? Eu acho que é nesse sentido. Tem mais uma perguntinha da Jo. Para cair em si, é necessário o mecanismo do sofrimento da queda? Eu não acredito. Eu acho que sempre assim, a gente sempre fala que, né, poxa, a nossa vida, a gente aprende mais quando a gente passou pela dificuldade, né? A gente tropeçou, pô, mas me avisaram que ali eu ia tropeçar, mas eu tinha que experimentar. Então, eu evoluo. Mas às vezes eu já olho de longe e digo, não vou por aí, eu vou por aqui, né? É uma escolha. Pode ser que nesse caminho que eu estou indo, também vai encontrar um leão na minha frente e eu tenho que enfrentar aquele leão. Talvez, se eu tivesse ido ali, eu não ia encontrar um cervo, ia ser mais fácil de passar. Não sei. Então eu acho que, sabe, nós temos que. Às vezes não precisa, né? Às vezes não precisa sofrer para cair em si, né? Às vezes o exemplo positivo de alguma outra pessoa desperta no coração o entendimento que, opa, eu preciso cair em mim mesmo.
é a lição do outro que chega antes de eu passar por essa lição e ela já me alerta e eu já creio naquela lição. E eu digo, opa, essa lição é muito boa para mim, porque eu estou nesse Uhum, estágio que essa pessoa está me dando de lição exatamente fecha até onde eu estou. Não quer dizer que amanhã eu já não pense diferente. Né? Às vezes eu uhum. digo assim, as pessoas até ficam assim, mas como, né? As pessoas, não, você tem que se posicionar em tudo. Eu às vezes digo que não é bem assim. Eu acho que às vezes a gente tem que subir em cima do muro primeiro e olhar bem para os dois lados. Porque se a gente se posiciona, tem um muro na frente, tu não enxerga o que tem do outro lado, e isso é uma cegueira absurda. A gente precisa Uhum. subir o muro, olhar para os dois lados, e olhar, analisar, deixar as coisas acontecerem e depois escolher, ok, nessa situação eu desço do lado direito, naquela situação eu desço do lado esquerdo, entendeu? Porque a todo dia Uhum. são construídos muros e você tem que tomar decisões, mas você tem que subir no muro primeiro para olhar. Eu, eu, eu não sei se para mim o áudio aqui fugiu. É, para mim também ficou sem som, Paulo. Aqui também para mim ficou sem som. Mas vocês estão me ouvindo ou estão não só estão ouvindo o Paulo? Vamos ver o que que aconteceu. Fugiu. Tá, o meu vocês escutam, mas o do Paulo não. Ah, que pena, que pena. É, tenta sair de novo. Tirei ele com vida. Vamos ver. Tirei ele. Vamos convidar de novo. Paulo. Aqui não tá aparecendo para mim ele, pessoal. Vamos ver. É, aqui não tá aparecendo para mim. Acho que ele desconectou. Bom, enfim. Então, vamos finalizar, então, né, a nossa palestra de hoje, entendendo que o quanto é importante a gente cair em si, né, pessoal, o quanto é sinônimo também de humildade que a gente consiga fazer esse movimento de nos olhar, de entender as nossas falhas, de entender os nossos medos, anseios, enfim, e se apoiar no maior exemplo que a gente tem, que é Deus, né, que é Jesus, que é o maior exemplo de amor, de caridade, de humildade. E aí eu vou finalizar lendo novamente o trechinho que eu tirei desse livrinho aqui, tá? Vigiai e Orai, que eu acho que é muito importante, né? Eu li ele na abertura e vou fazer a fechadura com ele, porque tem muito a ver com o que a gente ouviu hoje aqui na palestra, né? Perseverança. Perseverança é esforço continuado, sem esmorecimento algum. É obra de paciência e determinação no que se pretende alcançar. Quem desanima não conclui tarefa alguma. Quem não persiste no que faz, deixando com frequência uma coisa por outra, nada consegue produzir. Toda construção sólida demanda tempo. As edificações espirituais requerem disciplina. Como diria o Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Se a semente germina relativamente depressa, custa-lhe produzir. Quem não se fixa em determinada atividade não logra em parte alguma o êxito que almeja.
A inconstância é um desperdício de energias. A perseverança é capaz de transformar a atividade considerada de menor importância em tarefa indispensável. Que a gente possa entender que a vida é degrau por degrau, né? E às vezes a gente fica paradinho num determinado degrau porque a gente precisa entender algumas lições, compreendê-las e cair em si, né? Como foi hoje a palestra do Paulo. Então eu convido todos novamente para que fechem os olhos, elevem seu pensamento na espiritualidade, em Deus, em Jesus, que agora a espiritualidade amiga possa acalentar todos os corações aflitos, todas as pessoas que estejam com algum problema, que estejam passando por dificuldades, sejam elas emocionais, psicológicas, financeiras, né, que tenha algum familiar doente ou que esteja doente, que precise de amparo e precise de ajuda para cair em si, para que todos nós consigamos encontrar o caminho de luz e de paz que Jesus tanto nos veio ensinar. E aí eu convido a todos para que mentalizem a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Que a gente possa ter um final de semana abençoado, que a gente possa encontrar o nosso caminho de paz, de luz e cair em si. Obrigada a todos que ficaram aqui. A palestra vai ficar salva, tá, gente, no IGTV. Eu acho que também o pessoal vai colocar aqui no YouTube. Então, quem quiser assistir novamente ou mandar para alguém que precisa assistir essa palestra, fiquem à vontade porque ela vai ficar gravada, tá bom? Um beijo no coração de todos, muito obrigada. Desculpa aí, essas coisas de internet acontecem, né? Mas obrigada mesmo, viu? Fiquem em paz e que Jesus esteja com todos vocês. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Que assim seja.